A paz do Senhor, irmãos. Então, vamos aí, né, para o nosso último dia dessa semana de oração, que está sendo uma bênção com toda certeza. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na minha vida. Era algo que eu precisava, né? Pensar, meditar, refletir sobre a minha vida de oração. E essa semana de oração tem trazido grande aprendizado mesmo para mim. E o nosso tema de hoje, irmãos, é ore regozijando-se sem cessar e com gratidão. É para fechar mesmo por chave de ouro a nossa semana de oração, porque isso é o mais importante, né. O que está lá no nosso versículo de reflexão, que é 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: "Orai sem cessar". Quando a gente pensa em oração sem cessar, né, a gente pode pensar: "Não, mas isso é impossível, orar o tempo inteiro, né". Por quê? Às vezes, porque algumas pessoas podem achar, né, e eu me incluo dentro dessa lista, que a oração só vale se a gente estiver ali ajoelhado, parado, no silêncio, por meia hora, por uma hora e enfim. E não, né, a oração ela tem que ser muito mais espontânea do que isso. Porque não é em todos os momentos que a gente pode se ajoelhar e orar. E eu falo isso em relação a mim mesma, porque às vezes eu penso: "Não, eu preciso passar mais tempo em oração, eu preciso estar ajoelhada no silêncio e tal", mas nem sempre eu vou conseguir fazer isso. E eu tenho percebido quanto tempo eu passo orando com Deus, falando com Deus na minha mente durante o dia, enquanto eu estou fazendo as coisas. E existe uma frase famosa que diz que, as orações feitas ao lavar dos pratos, né, ao fazer um alimento, ao fazer uma comida, elas sobreviverão ao tempo, né, dizendo assim que muitas vezes uma mãe, ela não vai conseguir parar para orar, mas enquanto ela está fazendo a comida, enquanto ela está limpando a casa, enquanto ela está cuidando do bebê, enquanto ela está amamentando, trocando, o que quer que seja. Enquanto nós fazemos tudo isso, nós podemos estar orando, né, e conversando com o Senhor, e Ele com certeza está ouvindo, né. Então orar sem cessar, claro que se a gente for passar o dia todo orando, ajoelhado, né, é impossível, realmente impossível. Mas a gente deve se lembrar do que Jesus disse sobre a oração. Não é ele não estava falando, né, Jesus fala aqui sobre a gente não se preocupar com orações longas e fúteis, como o autor diz. Jesus então nos adverte: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes." Mateus 6, 7 e 8. Então, a oração sem cessar é isso, é estar o tempo inteiro em nossas orações internas, né, orando aqui na nossa mente. Mas Paulo também, né, e o título desse tema fala sobre isso. Paulo também fala sobre a importância de nós sermos alegres, né, estarmos nos regozijando e também sobre a gratidão. O quanto é importante a gente ser grato pela nossa vida e grato em toda e qualquer situação, como ele mesmo diz, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E a gratidão, ela nos situa muitas vezes na realidade, porque quando as coisas não estão indo muito bem, às vezes é fácil a gente só ver o lado ruim das coisas, como se tudo fosse mal, como se tudo fosse um problema. E se a gente se disciplinar, né, a ser mais grato, a prestar atenção nas coisas que nós temos para agradecer, eu acredito que a nossa vida se torna mais leve, mais alegre e a gente também vai, eh, desenvolver a gratidão na nossa vida e ver o lado bom da vida, o lado bom, as bênçãos do Senhor, né, as bênçãos dele que são tão importantes. Aqui então o autor diz que nós podemos nos libertar por meio do regozijo, da oração constante e da gratidão. E que isso vai muito além de a gente concluir uma agenda de oração. Então, irmãos, que a gente possa levar dessa semana que a oração na nossa vida ela tem que ser algo espontâneo. Não é para cumprir tabela, não é para gente ali marcar ponto em certo horário todos os dias, no mesmo lugar. Não, é para nós sermos realmente verdadeiros adoradores, né? Pessoas que realmente oram no espírito e em verdade, adoram o Pai dessa maneira e estamos sempre conectados ao Senhor. É claro que é uma delícia a gente poder, né, passar tempo com Deus em silêncio, orando,
mas que a gente se lembre, né, que a oração sem cessar é uma oração espontânea, que é a oração do nosso dia a dia, E né. algo que o autor deixa aqui no final, que eu achei muito interessante, é que diz assim, né, que o Senhor, nosso Pai, ele examina e prova os nossos corações. Então, é que durante esse exame de Deus, né, durante a sua análise, que nós não sejamos diagnosticados com uma grave condição espiritual, enfraquecidos por deficiências nutricionais espirituais. Isso daqui me deixou bastante, Impressionada com a forma que, né, com essa analogia que o autor fez. Porque é verdade, às vezes nós estamos desnutridos espiritualmente, porque nós deveríamos estar nos alimentando mais da palavra, nós deveríamos estar mais aos pés do nosso Deus, conversando com Ele, dependendo dEle, e nós estamos deixando essas coisas passarem, né. O nosso alimento espiritual, nós estamos meio que rejeitando esse nosso alimento, ou comendo muito pouco, e ficando às vezes subnutridos, né, desnutridos. Então que essa semana de oração ela possa ser revisitada por todos nós, né, que nós possamos ler sempre aqui esse encarte e relembrar cada uma dessas disciplinas aí durante o ano, né, até a próxima semana de oração. Que nós estejamos aqui em comunhão com nosso Deus e que nós sejamos todos, né, guerreiros e guerreiras de oração. A reflexão, então, irmãos, a última da nossa semana de oração é a seguinte: podemos nos libertar examinando-nos frequentemente para ver se possuímos essas disciplinas de regozijo, oração constante e gratidão. Que esse então seja um hábito na nossa vida, né? Estarmos sempre aí de olho como a nossa vida tem estado e procurar então retomar se ela não estiver bem, a nossa vida de oração. E para finalizar nossa semana, nós vamos orar então pelos irmãos que estão na Coreia do Sul, no Sudão do Sul, na Tanzânia, na Uganda, na Ucrânia, nos Estados Unidos e na Zâmbia. Vamos orar? Nosso maravilhoso Deus, nós te damos graças, Senhor, porque estamos finalizando a nossa semana de oração de forma tão maravilhosa, tão bonita, com meditações tão profundas, Pai, tão enriquecedoras para aqueles, Pai, que estão com os ouvidos atentos para ouvir o teu chamado, Pai. O teu chamado para uma vida de oração renovada, reavivada, para uma vida de oração sincera, espontânea, Pai, de verdadeiros adoradores do Senhor. Pai querido, e nesse momento nós queremos apresentar os nossos irmãos, Pai, que moram na Coreia do Sul, no Sudão do Sul, na Tanzânia, na Uganda, na Ucrânia, nos Estados Unidos, Pai, e na Zâmbia. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor abençoe e fortaleça cada um desses irmãos. Te pedimos, Pai, pelos irmãos que estão na Coreia, Senhor, que vivem ali tantas tensões por fazerem fronteira com a Coreia do Norte, Pai. É uma cultura bem diferente da nossa aqui ocidental, mas nós temos visto, Pai, imagens tão bonitas dos nossos irmãos da Coreia louvando, Pai. Que o Senhor mantenha o fogo aceso, Pai, do teu grande amor na vida desses irmãos, para que eles te adorem realmente, Pai, em espírito e em verdade, e continuem engrandecendo o teu nome. Te pedimos também a misericórdia pelos que estão na Ucrânia, Pai, ou que às vezes nem estão mais lá, mas estão em outros países. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, Pai, fortalecendo-os e fortalecendo a fé deles. Que a fé deles não desfaleça, Pai, mas que eles sejam firmes na Tua palavra. E todos os outros, Pai, de acordo com as suas realidades, Pai, circunstâncias melhores, circunstâncias piores, mas que todos, Pai, possam se lembrar de orar sem cessar, de orar a todo momento pedindo a Tua misericórdia, Pai, te reconhecendo em toda a sua vida e dependendo do Senhor, porque o Senhor nos ouve, Pai. O Senhor ama a oração do justo, né, dos teus filhos, é isso que Davi diz também em um salmo. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações, Pai, e ter misericórdia de nós. Obrigada, Senhor, por essa semana tão abençoada. Dá-nos a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do tentador. E fortalece-nos, Pai, para que a nossa vida de oração e para que a nossa vida espiritual seja fértil, Pai, seja saudável, seja bem nutrida, Pai, em todo momento.
Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui durante toda essa semana juntos. Abençoa-nos, fica conosco, é o que nós te pedimos, Pai, pela autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Obrigada por me acompanharem durante essa semana e que o Senhor esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Até a próxima.